Esse trabalho apresenta os principais planos econômicos brasileiros, bem como sua evolução até os tempos atuais, abordando temas como o risco país e a moeda brasileira em relação ao dólar e a sua estabilidade econômica. Como colônia, o Brasil viveu o ciclo do pau-brasil, do açúcar e do ouro. Durante o Império, começou o ciclo do café, totalmente voltado à exportação e produzido por escravos. Então veio a República e em 1929 chegou a crise do café. Em 1929 o mundo quebrou e o ciclo do café acabou, mas o Brasil se recuperou e veio décadas de enriquecimento. Então veio a crise do petróleo, que gerou a dívida externa e a inflação. E na democracia os problemas continuaram. Entre julho de 1965 e junho de 1994, o Brasil teve uma inflação acumulada de mais de 1 quadrilhão %. É comparada à inflação na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E por mais que o governo tentasse, parecia impossível controlar a inflação. Para tentar resolver os problemas, veio os planos Cruzados, Bresser, Verão e Collor, todos fracassados contra a inflação, pois traziam soluções imediatistas, como o congelamento de preços, onde o produtor era impedido de repassar os custos ao consumidor final. Entre 86 e 91 foram 5 planos fracassados e sem resultado. Com o congelamento de preços, os produtores e comerciantes começaram a quebrar, pois não tinha lucro e começou a gerar escassez no mercado. Em 94, no governo Itamar Franco, foi lançado o Plano Real, mas dessa vez não foi só uma troca de moeda, antes houve uma reforma econômica. Para que desse certo, foi renegociada a dívida pública para que houvesse credibilidade internacional, controle de gastos públicos. O governo precisava parar de imprimir dinheiro sem controle. Houve privatização de muitas estatais. Foi promovida uma abertura econômica com outros países para suprir a demanda interna, pois a indústria brasileira interna estava quebrada. Aumento nos juros e aumento no depósito compulsório dos bancos, pois assim reduzia a oferta de crédito e diminuiria a pressão inflacionária. Com a casa arrumada, o governo lançou a segunda parte do Plano Real, que foi a cotação de preços em URV, Unidade Real de Valor, ou seja, uma referência estável de valor. A cada dia, o Banco Central divulgava uma taxa de conversão de URV em cruzeiros, baseado no valor do dólar. Servia apenas de reserva de valor, mas não era um meio de pagamento. Os produtos e serviços ainda eram pagos em cruzeiros novos, mas passaram a ter uma referência estável, como se fosse substituto do dólar. Assim, a URV permitiu o alinhamento dos preços sem necessidade de congelamento. Isso fez com que a economia alinhasse os preços, deixando a inflação estável. No momento em que o cenário se mostrou apropriado, iniciou-se uma etapa do Plano Real, que foi substituição da moeda pelo real. No dia 1º de julho de 94, houve a conversão da moeda, com isso os preços passaram a ser livres. Quando o Plano Real ocasionou uma súbita explosão na demanda, o desabastecimento não ocorreu e a inflação chegou a 2.815% em 93, já em 95 foi apenas de 15%. Após a economia organizada, a linha da pobreza caiu 15%. Esse fenômeno teve início após a queda da inflação. Houve um grande ajuste do salário mínimo que provocou redução de pobreza e desigualdade. As pessoas começaram a se planejar para o futuro, mas em consequência da queda da inflação, os bancos privados começaram a quebrar, pois os bancos sobreviviam da inflação. O governo teve que entrar em ação novamente, pois foi a maior crise bancária brasileira de todos os tempos. O Banco Central decretou intervenção dos bancos, os acionistas perderam suas ações e tiveram seus patrimônios indisponibilizados, mas os correntistas não perderam seu dinheiro.
Nesse momento, começou a se construir um sistema financeiro sólido, estável e confiável, que resistiu às crises que vieram depois. Em 98 foi o ano com a menor inflação da história, com 1,6 ao ano. E pela primeira vez a moeda brasileira teve sua estabilidade, proporcionando desta forma controle da inflação e o crescimento do país. Em 98, os estados começaram a se endividar com o Banco Central. Então, em 99, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi proposto uma nova organização para o país, chamado Tripé Macroeconômico, que propõe responsabilidade fiscal, inflação na meta e o câmbio flutuante. Então, a economia entrou no eixo definitivamente. A economia estável trouxe mais empresas para investimentos e mais riquezas. O indicador risco país começou a melhorar. Este é um indicador que visa medir o grau de instabilidade econômica do país. O cálculo é realizado por agências de classificação de risco, baseado principalmente na taxa de juros que remunera os investidores. Esse indicador tem melhorado muito nos últimos anos, devido aos ajustes fiscais realizados, proporcionando um cenário econômico mais estável. A política adotada pelo governo também é bastante, pois se mostrou determinado a adotar uma postura mais conservadora e consistente para um crescimento sustentável. O fortalecimento do real em relação ao dólar, as taxas de juros altos contribuíram para que a moeda brasileira alcançasse a maior valorização dos últimos anos, ligada a uma forte liquidez internacional. Dessa forma, o país não para de atrair capital. O cenário vivenciado pelos brasileiros nos dias atuais é resultado de uma política econômica responsável e pautada em bases concretas que colocaram a economia do país em estabilidade, fazendo com que o país elevasse o nível de suas classes sociais e diminuísse a pobreza do seu povo.